Bom dia, meus irmãos, meus amigos aqui do nosso grupo, Grãozinhos no Caminho, do nosso canal do YouTube. Sejam todos bem-vindos aqui, mais um final de semana, mais um sabadão que chegou aí, né, pessoal? Aqui o nosso compromisso diário, nossa leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, do Livro dos Espíritos, nossos grãozinhos no caminho. E hoje o Evangelho traz pra gente, capítulo 27, Pedi e obtereis. Ação da prece, transmissão do pensamento. A prece é uma invocação. Por ela, um ser se coloca em comunicação mental com outro ser ao qual se dirige. Ela pode ter por objeto um pedido, um agradecimento ou uma glorificação. Pode-se orar por si mesmo ou por outrem, pelos vivos ou pelos mortos. As preces dirigidas a Deus são ouvidas pelos espíritos encarregados da execução das suas vontades. Aquelas que são dirigidas aos bons espíritos são levadas a Deus. Quando se ora a outros seres, senão a Deus, é apenas na qualidade de intermediários, intercessores, porque nada se pode fazer sem a vontade de Deus. O Espiritismo faz compreender a ação da prece, explicando o modo de transmissão do pensamento. Seja quando o ser chamado vem ao nosso apelo, seja quando o nosso pensamento o alcança. Para se inteirar do que se passa nessa circunstância, é preciso mentalizar todos os seres, encarnados e desencarnados, mergulhados no fluido universal que ocupa o espaço, como o somos, neste mundo, na atmosfera. Esse fluido recebe um impulso da vontade. É o veículo do pensamento, como o ar é o veículo do som, com a diferença de que as vibrações do ar são circunscritas, enquanto que as do fluido universal se estendem ao infinito. Portanto, quando o pensamento é dirigido a um ser qualquer, sobre a terra ou no espaço, de encarnado a desencarnado, ou de desencarnado a encarnado, estabelece-se uma corrente fluídica de um para o outro, transmitindo o pensamento como o ar transmite o som. A energia da corrente está em razão do vigor do pensamento e da vontade. Por isso a prece é ouvida pelos espíritos em qualquer lugar em que eles se encontrem. Os espíritos se comunicam entre si, nos transmitem suas inspirações, os intercâmbios se estabelecem à distância entre os encarnados. Esta explicação é sobretudo para aqueles que não compreendem a utilidade da prece puramente mística e não têm por objetivo materializar a prece, mas tornar seu efeito inteligível, mostrando que pode ter uma ação direta e efetiva. Ela, por isso, não fica menos subordinada à vontade de Deus, juiz supremo em todas as coisas, o único que pode tornar sua ação efetiva. Muito bem, a leitura continua mais, né? Vamos parar aqui no item 10 mesmo. As nossas orações, pessoal, são os meios de comunicação que nós temos com Deus, né? Com Deus e com os Espíritos, pelos quais nós oramos, aos quais nós invocamos, né? E pedimos e agradecemos. Então, as nossas orações vêm de onde? Vêm dos nossos pensamentos, vêm do nosso coração. Então, quando nós queremos nos comunicar com alguma entidade, com algum espírito, né? Pedindo ao Pai, orando a Deus, pedindo ao Pai alguma coisa, agradecendo ao Pai alguma coisa, nós temos que colocar ali toda a nossa fé, toda a nossa força, todo o nosso foco naquela oração que a gente está fazendo e aquele que nós estamos pedindo, que nós estamos orando, que nós estamos nos comunicando. Porque se a gente não tiver o foco ali, esse pensamento vai sair disperso, né? Vai ficar para todo lado, dirigido sem se focar naquele que a gente deseja comunicação, né? Se nós estamos orando a Deus, vamos pensar em Deus, né? A gente não visualiza Deus porque a gente não sabe como é Deus, mas a gente imagina no coração que essa energia vai chegar até Deus, que essa oração vai chegar até Deus. Então vamos focar ali, naquela coisa ali, naquele momento, naquela oração, naquele pedido ou naquele agradecimento. Desculpem a voz aí, estou meio rouco, né?
É o tempo seco. Mas vamos lá, então, firmar nossos pensamentos sempre durante as orações, né? Encher o nosso coração de amor, de alegria, de compaixão, de perdão, para que a gente possa, no momento da oração, pelo menos, ficar mais leve, para que essa oração possa chegar aonde ela precisa chegar. E nós hoje sabemos, né, que o espaço não existe vazio. É tudo preenchido, como nós já estudamos isso atrás, pelo fluido universal, que ocupa tudo, como o ar da atmosfera ocupa a Terra aqui, o fluido universal, onde nós, inclusive a Terra, está mergulhado, é preenchido, ocupa todo o universo. Então, o fluido universal, ele é o instrumento pelo qual o nosso pensamento é transmitido, né? Vai vagar, como o som é transmitido pelo ar na Terra, o Espírito Universal transmite nosso pensamento. Então nós temos, na hora das orações, como eu disse antes, que nos firmar naquilo que a gente está pensando ali na hora, para que esse pensamento seja dirigido exatamente aonde ele precisa ir, para que o Espírito que vai receber essa oração lá do outro lado, ele possa receber e se comunicar com a gente através desse pensamento, né? Ele enviar o seu pensamento a nós e nós enviando o nosso pensamento a ele. Se nós estamos pedindo a ele, pedindo a Deus, pedindo alguma coisa a Deus através daquele Espírito, ele será o instrumento que vai nos ligar ao Pai, que vai levar ao Pai os nossos pedidos, os nossos pensamentos. Então, pessoal, quando formos fazer oração, agradecendo, pedindo que seja, né? Mas nos lembrando de alguém, vocês podem ter certeza que esse pensamento, que essa oração vai chegar onde precisa chegar. Viu? Ele vai se ligar, nós vamos nos ligar, melhor dizendo, àquele ao qual nós estamos dirigindo nossos pensamentos. Por isso, bastante cuidado, né, nos pensamentos. Por isso, a frase vigiai e orai. Então vamos sempre estar atentos, né, nos momentos das nossas orações, àqueles aos quais nós estamos dirigindo os nossos pensamentos, as nossas palavras nas horas das orações. Tá bom? É assim que funciona, eu acho, né? Eu acho. Livro dos Espíritos traz para a gente hoje, capítulo 7 ainda, Retorno à Vida Corporal, questão 396. Certas pessoas creem ter uma vaga lembrança de um passado desconhecido que se lhes apresenta como imagem fugidia de um sonho que se procura em vão reter. Essa ideia não é uma ilusão? Algumas vezes é real, mas frequentemente é uma ilusão contra a qual é preciso se colocar em guarda, porque pode ser um efeito de uma imaginação superexcitada. Muito bem. De vez em quando a gente tem, eu já tive, né? Alguma coisa que vem no meu pensamento como se fosse uma lembrança de alguma coisa que eu já vivi lá atrás, né? Que eu já fiz lá atrás. E a gente acha que isso aqui pode ser, né, um sonho, e a gente quer guardar isso sempre, né, esse sonho que às vezes é uma coisa boa, né, uma coisa que a gente já viveu, que a gente viveu bem, né, e muitas vezes a gente não quer nem lembrar disso, porque às vezes é uma coisa que nos torturou, que nos fez mal no passado, mas vem como lembrança, às vezes vem como alerta, né, e às vezes vem como merecimento, para a gente lembrar que a gente já viveu uma coisa boa. E vem como um alerta para nos lembrar que a gente não deve repetir o erro. Então, a maioria dos nossos sonhos, né, os nossos sonhos, são alertas que a gente tem. Né, são alertas. E é a única maneira que temos ainda, como encarnados, de percebermos alguma intuição de coisas do passado que a gente não deve fazer mais, né? Que a gente deve
evitar. Então, um puxãozinho de orelha. E quando a gente tem o merecimento de lembrar de um sonho bom, de viver algo que já vivemos, né, de bom, é a gratidão ao Pai, para a gente poder estar, por a gente poder estar lembrando disso, né? E que a gente seja feliz, pessoal, do jeito que a gente pode ser, do jeito que a gente tem que ser aqui nessa terra, tá bom? Eu desejo a todos isso, felicidade, paz, saúde, muita saúde e muitas alegrias. Que seja um final de semana muito feliz para todos nós. Fiquem com Deus até segunda, se Deus quiser, e eu tenho certeza que Ele quer. Beijo no coração.